Agora, para dar início à abertura ao evento, eu quero chamar ao palco a Carolina Cavenali, a Luísa Lage, a surfista Betina Rosso e a Carolina Ferraz. Meninas, ótimo painéis. Vem para cá. Cadê minhas convidadas? Olha esse poder. Ó, palmas do coração, aqui em cima. Carolina Cavenali. Gente, nós não combinamos, mas só levantem rapidinho. Olham essas cores. E um evento para mulheres do mercado financeiro. É vida, vai! É um evento de mulheres, né? Se fossem homens, estariam todos de azul. Gravata. A gente estava olhando a foto de alguns eventos do mercado financeiro na semana passada. A primeira fila toda de homens, de gravata, terno branco. É muito bom que o colorido não está só aqui, né, no palco, mas também está aí com vocês. Estou muito feliz de dar início a esse grande projeto. É sempre uma grande emoção. A gente corre algumas maratonas para estar aqui. Então, antes de começar, eu queria agradecer imensamente ao meu time. A gente já teve um momento de celebração ali interno, porque uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é celebrar. Muitas vezes a gente esquece de celebrar. E todas nós temos conquistas para celebrar na nossa vida, seja na semana, seja em um mês, seja em coisas que a gente faz. Mas, às vezes, a gente passa muito batido nesses momentos. Então, hoje eu estou aqui para celebrar esse meu grande time da Fin4She, que sem vocês nada disso seria possível. Aos nossos patrocinadores que acreditam na gente desde o início, alguns estão com a gente desde o comecinho. Sem vocês também isso aqui não seria possível, é um evento muito grande. Nós temos 1000 mulheres confirmadas para participar hoje aqui. Realmente a gente vem rompendo grandes fronteiras. E para começar esse painel, eu trouxe o tema de longevidade. Gente, eu faço isso toda vez que eu estou nervosa, como pode? Eu quis, né, a ideia desse tema de longevidade, a capacidade de se reinventar, foi uma ideia minha. E eu acho que é um tema muito importante, pertinente para a gente falar sobre isso, porque eu venho lendo muito sobre o fato da nossa carreira, as nossas carreiras não são mais lineares. Eu não sei se vocês me acompanham aqui nas redes, mas eu tenho escrito um pouco sobre isso, e a gente tem que se reinventar o tempo todo. E muitas vezes a gente começa a nossa carreira achando que a gente vai seguir ali, né, um curso na faculdade, a gente vai começar a trabalhar e a gente vai fazer aquilo o resto da nossa vida. Mas não, cada vez mais o mundo vem mudando, a gente vai falar aqui em outros painéis sobre competências do futuro, do presente, do agora. A gente vai entendendo que muitas vezes essa capacidade de se reinventar, ela está muito nas nossas mãos. E eu trouxe essas mulheres incríveis. Carolina tive a oportunidade de conhecer recentemente através da conexão com a Betina, então muito obrigada por essa conexão. Mas a Betina e a Luísa eu já conheço há algum tempo e são conexões verdadeiras, elas me acompanham também desde o início e eu venho vendo elas se reinventando aí profissionalmente, pessoalmente, em busca, né, esse tão sonhado sucesso, que a gente também vai falar sobre sucesso aí ao longo da nossa agenda hoje. E a Carolina também teve aí fases, quem aqui de nós nunca acompanhou ela em suas fases na televisão? Ela que é atriz, apresentadora e empreendedora agora também, certo? E chefe de cozinha ainda, né? E mãe de 2. Fazer tanto tempo cordon bleu e não pôr no currículo, não pode. Vamos dar esse check aqui para fazer essa troca. Também. Outro dia, só fazendo um parênteses, até para contar uma piada, eu fui dar uma entrevista para umas meninas que estavam se formando na faculdade de jornalismo e precisavam conversar com uma pessoa famosa. Elas disseram que elas ficaram muito curiosas e estavam muito animadas de me entrevistar, porque eu era a Barbie das profissões, que eu fazia tipo tudo. Então, eu não sei se isso é bom, mas enfim. Maravilhosa.
A Luísa, que eu também tenho muito orgulho, né, da nossa história, de como a gente se conectou e se cruzou, e eu também pude ver todo esse processo de você se reinventar, né? São muitas coisas que eu tenho que ler aqui, né? Hoje ela é membro dos comitês de auditoria da B3, do Banco ABC, e também nossa conselheira na Finforchi. A Betina é vice-presidente da Redoma. E eu também, né, posso contribuir um pouquinho aqui, porque eu me reinventei profissionalmente depois da maternidade e através desse evento que é o Women in Finance. Então, tem um gostinho ainda mais especial, não sei quem é nova aqui, quem está vindo pela primeira vez, mas depois que eu voltei da licença maternidade do meu segundo filho, eu sou mãe de 2 meninos, do Tom e do Martim, eu senti uma vontade muito grande de me reinventar e quase que a gente é colocada naquele lugar que a nossa carreira está chegando ao fim, né? Você tem 2 filhos agora, o que você quer? Não, fica aí, está tudo bem. Mas eu senti uma vontade muito grande de fazer mais, de aprender, de recomeçar, de me reinventar. Então, foi através do evento do Women in Finance, em 2019, e é uma longa história. Eu estava esperando aí 80 mulheres. Eu trabalhava na Franklin Templeton já há 10 anos, não sei nem se o Marcos está aqui, meu antigo chefe falou que vinha hoje, deve estar chegando. E chegaram 800 mulheres. Então, esse foi o meu processo de reinvenção. Eu vivo me reinventando, porque eu acho que não tem fim esse processo. E agora eu quero ouvir essas convidadas maravilhosas e espero que vocês aproveitem muito aqui hoje o dia maravilhoso. Nós preparamos tudo com muito carinho. Sejam bem-vindas e bem-vindos, porque os homens também são muito importantes aqui nessa agenda com a gente. Muito obrigada. Já falei bastante, então eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês se apresentem brevemente e vocês podem contar um pouco já, se apresentando de algumas das reinvenções aí e quem vocês são hoje, né? Pode deixar. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Eu acompanho o trabalho da Carol desde que começou o Finforchi. Então, eu fico muito orgulhosa, você sabe, e muito orgulhosa de ver tanta gente aqui, né, pensar no primeiro evento e agora já está assim, e o leque ter se expandido, né, a gente está falando de muito além do mercado financeiro. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Para falar rapidamente do meu processo aí no mercado financeiro, na minha carreira, eu passei por algumas reinvenções. Afinal, eu comecei no mercado financeiro super tradicional, como analista de ações do Bank of America, então, do mundo institucional, mais tradicional impossível. E, aos poucos, eu fui tomando coragem para sempre buscando o que eu acreditava. E hoje eu entendo que, na verdade, na época, eu achava que eu estava buscando outro trabalho, outra posição, algo simples assim. Mas, na verdade, eu estava buscando algo que eu pudesse ser todas as minhas versões. Porque a gente aprende, desde zero, que a gente tem que ser uma coisa só. Principalmente no mundo corporativo, principalmente no mercado financeiro. Você tem que ser aquela mulher de salto, terninho, que não faz muita piada, porque tem que te levar a sério, não pode perder a credibilidade. Então, não coloca foto no Instagram de biquíni, na praia, curtindo a vida, porque isso acaba com a credibilidade. E aí você, quando menos espera, você está numa caixinha só, que não tem nada a ver com você. E eu senti muito isso em vários momentos da minha vida, de uma crise de identidade, mas que, na verdade, era por isso, porque eu buscava algo que eu pudesse ser eu mesma, nas minhas diferentes versões. E aí foi quando eu saí desse mundo institucional. Acho que quem me acompanha aqui nas redes sociais, as redes sociais aconteceram porque eu fui criar o time de análise na XP em 2018, com o objetivo de falar de investimentos para todas as pessoas, então democratizar esse assunto. E aí foi quando eu criei as redes sociais para trazer esse conteúdo mais palatável. E nessa época foi muito difícil. A gente olha hoje em dia muitas carreiras nas redes sociais e a gente esquece que quem fez essa transição é uma transição difícil, porque a gente estava acostumado a isso, né? Credibilidade, tomar cuidado com o que fala. E quando eu comecei nas redes sociais, eu ouvi de muitas pessoas no mercado financeiro:
a seguinte frase: nossa, mas a Betina, analista de ações, formada em economia, virou blogueira? Então, foi um processo assim de eu também aceitar essa minha reinvenção. E, aos poucos, eu fui cada vez mais, acho que, conectada com esse objetivo. E, não à toa, hoje eu faço parte de uma empresa, sou sócia, né? Depois de alguns anos no mercado financeiro tradicional, encontrei o que eu buscava, que é um lugar onde eu posso ser todas as minhas versões, a Betina do mercado financeiro, a Betina que gosta de corte e costura, a Betina que gosta de surfar, a Betina que é engraçada e não só séria nos momentos que precisam ser sérios. Mas é um contínuo exercício de você se conhecer e você também falar, não, eu sou assim e eu vou ser assim, porque é muito fácil a gente voltar para o que a sociedade nos obriga, né? Então, enfim, esse é um pouco da minha história de reinvenções e tenho certeza que vai continuar cada vez mais, né? Porque acho que o mundo é assim hoje em dia. A gente estava falando muito disso, de se adaptar e estar aberto a novas oportunidades em diferentes áreas. E eu acho que tem um processo muito grande de coragem, né, Betina? Porque é um mercado que foi feito por homens e para homens, e aqui não é uma questão de julgamento, é uma questão da gente entender que é um fato, mas que é preciso muito coragem para a gente ir em busca de quem a gente é e de começar a assumir esses papéis, porque se alguém não fizer isso, com certeza você inspirou muitas outras mulheres a também buscarem essa identidade, honrar as nossas próprias histórias e as nossas escolhas. Então, muito orgulho mesmo da sua história. Obrigada. Lu. Estão me ouvindo aqui? Então, boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui. Como a Carol comentou, eu estava no primeiro evento do Women in Finance, lá no MASP, maravilhoso. E, desde então, eu tive em todos com ela, a equipe. Então, para mim, é um orgulho, assim, é como se... Eu faço parte da equipe, eu estou no conselho, ela me convidou para participar do conselho, mas, assim, eu me sinto da Think for She. E ver a potência que a Think for She se transformou, né, conectando mulheres maravilhosas, trazendo conteúdo. E essa sala cheia hoje a gente vai ter vários eventos aqui, coisa maravilhosa. Então, parabéns, Carol, parabéns, Tati, parabéns à equipe. Vocês são maravilhosas e, como a Carol falou, a gente tem que aprender a celebrar. Hoje é um dia de celebração, né? Bom, eu sou a Luísa, tenho 54 anos, então a gente vai falar de longevidade, né? Então a gente vai falar também, né, da mulher de 50 plus aqui, que está só começando, a gente vai viver 100 anos, então depois dos 50 tem mais 50 pela frente. O que a gente vai fazer nesses outros 50? Sou casada com o Roberto, que deve estar em algum lugar, espero que ele esteja ali. Eu já vi tá o Roberto. Mãe da Laura, de 22, da Helena, de 19, e da Dolomita, nossa cachorrinha de 4 anos, que eu também sou mãe dela. Comecei no mercado, assim como muitas de vocês, assim, em feiras da faculdade, fui recrutada para ser trainee numa empresa de auditoria, não sabia o que era, e entrei, e foi uma carreira linda, porque se aprende muito, né, como trainee, então é só curso, aprendizado, fui para várias empresas de diversos ramos, agro, indústria, financeiro. Eu não sabia o que eu queria como profissão, mas eu estava encantada com aquele aprendizado todo. E aí, um dia, uma amiga minha, uma grande amiga minha de infância, que é minha melhor amiga hoje, me convidou para ir fazer uma entrevista no Citi, que ela também trabalhava numa empresa de auditoria, e pediram uma indicação para ela. Então, aí eu já percebi o poder do networking, né? A minha amiga de infância, de escola, estava me indicando para uma entrevista que acabou sendo um lugar que eu fiquei mais de 30 anos, né? E construí uma carreira maravilhosa. E lá, então, eu entrei como analista financeiro e fui galgando assim várias posições, trabalhando em diversas áreas, sempre na área de finanças, mas diversas áreas diferentes na área de finanças. Trabalhei em projetos globais, muitas viagens, né? Quando você trabalha no Banco Internacional, sempre tem projeto fora, e eu sempre fui uma pessoa assim que eu gosto de resolver problema. Então, tinha um problema, eu falava assim, não, vamos lá, vamos resolver, e me colocavam nos pepinos, assim.
E até que um dia eu virei controller, né, no Brasil. E foi a primeira mulher a virar controller. E eu lembro que eu já tinha as minhas filhas e uma executiva de muitos anos, né, que já era bem experiente, um pouco na linha do que a Bettina colocou, né, que a mulher no mercado financeiro usava terninho e tal. Ela chegou para mim e falou assim: quando você for levar, você nunca fala para o seu chefe que você vai levar sua filha no pediatra, tá? Eu, como assim? Não vai falar para ele que você vai levar lá no pediatra, vai falar que você vai levar seu carro no mecânico. Porque aí ele vai olhar para você e falar assim: nossa, olha a Luísa, ela leva o carro no mecânico. Aí fiquei olhando e falei assim: gente, mas não posso fazer isso, vou mentir, né? Não, São aquelas histórias que ninguém conta pra gente. Não, e ela falava sério, ela falava assim: você não fala que você vai no pediatra, pelo amor de Deus. Aí eu ficava pensando, eu falei assim: gente, não é isso que eu quero, né? Eu quero levar minha filha no pediatra, eu quero falar que eu vou no pediatra. E aí começou uma jornada dentro da própria empresa, né, da gente discutir essas questões da maternidade e da vida executiva, porque eu percebia que assim eu era uma melhor profissional porque eu era mãe também. Então, assim, eu via as coisas com outros olhos, com uma outra maturidade. Então, por que separar os dois mundos, né, e não falar que eu ia levar minha filha no pediatra? Bom, então aí começou toda essa questão aí de discutir a mulher no mercado, os nossos papéis, né, da gente não deixar a feminilidade de lado, né? Por que deixar de usar uma roupa colorida, se você quer usar? Por que deixar de usar um vestido, uma saia? Você não vai ser mais ou menos importante que aquele homem na reunião, porque você está sendo você quem você é, né? E eu acho que isso marcou muito a minha carreira, de eu querer ser quem eu era mesmo, não, lógico, respeitando as regras corporativas, né, que todos os lugares têm, mas também de entender que assim eu tinha o meu valor e eu tinha que ser quem eu era. E o City especificamente, assim, foi um lugar maravilhoso porque ele dava a oportunidade de eu fazer a minha cadeira do jeito que eu queria que ela fosse, do tamanho que eu queria que ela fosse. Então, eu sempre pensei isso. Tudo que eu ia fazer, eu pensava: a minha cadeira vai ser do tamanho que eu quero que ela seja, não do tamanho que eles estão me dando, que eles estão vendo. E a gente passou por diversas reestruturações no Brasil, né? Então, teve a venda da Credit Card, a venda da Elavon para a Stone, a venda do Banco de Varejo para o Itaú. Foram momentos muito importantes na minha vida profissional, que me acrescentaram muito, assim, pessoalmente e profissionalmente. E aí chega uma hora que você olha, né? Eu gosto de olhar minha carreira como uma série, né? Uma série dividida em temporadas. E a minha segunda temporada, que foi meu segundo emprego, que foi no City, foi uma temporada bem longa, de 30 anos. Chegou uma hora que já tinha acontecido tanta coisa que eu estava me sentindo uma planta grande num vaso pequeno. E eu falei: bom, agora está na hora de construir a terceira temporada, né? E aí eu vou deixar para falar da terceira temporada no próximo, para não dar spoiler, né? Sim. Eu me chamo Carolina, eu sou atriz e tenho 56 anos, sou mãe da Valentina, de 29, mãe da Isabel, de 9. Olha que animada. 20 anos depois, eu tive mais uma filha. Corajosa, né? Corajosa, né, menina? Mas, enfim, uma luz na minha vida, essa pequenininha aí. E eu virei atriz sem saber que eu seria atriz. Eu sou bailarina formada em balé clássico pela Royal Academy of Dancing. E era uma coisa que eu achava que eu seria, sem sombra de dúvida, quando eu crescesse, vou ser bailarina. E eu acabei entrando para a televisão. Eu tentei ser modelo, não deu certo, foi um fracasso como modelo, mas eu falava e eu decorava texto. Então, eu pegava muitos filmes publicitários, que na época pagavam infinitamente melhor do que a capa de uma revista. Para vocês terem um paralelo hoje, assim, sei lá, um filme publicitário paga 20 mil, uma capa de revista paga R$500. É nesse nível, assim, a proporção. Tem o status de estar na capa, né? Mas eles cobram o status no que eles te devolvem. E eu nunca fiz as fotos mais bacanas, mas eu falava, decorava texto, então comecei a pegar muito filme publicitário. E aí fui chamada para fazer um teste na televisão, muito nova, com 18, 19 anos.
E fiz o teste e não passei. E voltei para casa e falei, graças a Deus que eu não passei, porque esse povo é louco. Nossa, ser atriz nunca. Eu não quero me meter com isso. Passou-se um ano, mudou a direção artística da emissora na época, e esse diretor, esse novo diretor, por acaso viu um tape com o meu teste de um ano atrás e falou, eu quero conhecer essa menina, chama ela aqui. E foi aí que começou a minha vida como atriz, aí que eu entrei na Manchete, fiz os meus primeiros trabalhos lá, sempre atuando como apresentadora, como atriz. Na Manchete eu apresentava um programa que era concorrente do Fantástico, chamado Programa de Domingo. Depois eu fiz algumas novelas. Na Globo eu fiquei 27 anos, também apresentei Fantástico por alguns anos, fiz várias obras, trabalhei com vários autores, com vários diretores, com elencos os mais variados. Eu acho que quase 30 anos de carreira, eu posso dizer que trabalhei com todo mundo, a não ser com essa nova geração, porque também os papéis para as pessoas mais velhas estão cada vez menores em termos de quantidade, né? Os papéis da teledramaturgia são sempre para pessoas muito jovens. E aí, quando eu não tive, né, o meu contrato renovado na Globo, quando encerrou o meu contrato e a gente conversou e falamos, não vão renovar, não estamos renovando o contrato com ninguém, não vamos renovar também com você, eu entrei num luto, porque quando você entrava na Globo, você tinha um pouco a mentalidade de que você entrou no lugar, que é a sua casa, e que você vai ficar aqui e vai ficar aqui para sempre. E eu não sabia o que fazer. E eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Eu fiquei 2 anos sabáticos, assim, hibernando, para entender o que eu faria, como eu poderia me reinventar. Já existia essa mídia digital com toda essa força, o Instagram, o YouTube e tudo isso. E eu falei, mas eu já sou velha. Como eu vou fazer para me comunicar com essas pessoas que usam a mídia digital, que são muito jovens? E eu entendi que a única coisa que eu tenho de diferente de todo o resto é que eu sou a Carolina, com tudo que há de bom e de ruim em ser a Carolina, né? Todo mundo é o que é e eu sou o que eu sou. Então, eu, partindo da primeira pessoa e me expondo de uma maneira conveniente também, porque eu acho que nem tudo que eu tenho a dizer é interessante, ou é relevante, ou merece ser dito, né? A gente pensa muita coisa que é bobagem, é melhor ficar quieto, não falar nada, não é? Silêncio, às vezes, vale ouro. E aí eu entrei e me joguei de frente nesse mundo digital. Foi aí que eu abri o meu canal no YouTube, e aí, enfim, o Instagram, e acabei realmente retornando para a televisão, agora em rede aberta de novo, na Record, como jornalista. Realmente não quero mais fazer novela, me encontrei, não quero passar por todas as coisas que um ator passa. Eu quero fazer teatro, quero fazer cinema, mas eu não quero ficar 1 ano fazendo uma novela, que realmente é muito tempo. E hoje, no alto da minha experiência, aos 56 anos de idade, eu posso dizer que o meu tempo é curto e ele é precioso. Então, eu vou gastar nas coisas que eu quero, né? Eu acho que é isso. Tem muitas falas, acho que importantes da gente trazer aqui no painel. Eu acho que quando a gente fala sobre encerrar ciclos, é uma coisa que me marcou muito. Tem isso na história de vocês três. A Bettina, mesmo sendo ainda mais jovem, né, que vocês, ela viveu um ciclo muito intenso. E ela, por muito tempo, foi a Bettina da XP e também tem um encerramento de ciclo. E você, Lu, muito, um ciclo quase... Quem é a Luísa, senão a Luísa do City? Todo mundo conhecia a Luísa como a Luísa do City. E você como atriz, né, Carolina? E eu fico pensando, uma vez, né, eu estava fazendo uma aula de yoga e eu estava terminando um ciclo de 10 anos para, né, começar a Femme Fortin. E é muito... A vida ela é muito louca, como a gente, quando a gente começa um ciclo, a gente dá o nosso melhor, a gente coloca a nossa melhor energia, a gente quer usar as nossas melhores roupas para ir naquele emprego, a gente trata as pessoas com uma energia, né? A gente está ali para começar um ciclo. Só que a gente não termina os ciclos com a mesma intencionalidade, energia e talvez vontade, né? Entrega. E no yoga, exatamente, é isso que eles ensinam, porque se você começa uma posição, não sei quem aqui pratica ou não, você tem que ter toda essa dedicação, mas você não pode sair da posição de qualquer jeito, que você se machuca também.
Do mesmo jeito que você entra, você tem que ter essa entrega e essa sua dedicação para sair. E aquilo me marcou muito, só uma pequena historinha, não estava no roteiro, mas eu acabei de lembrar, porque a gente precisa ter sabedoria para encerrar esses ciclos, que eu acho que isso é importante, para como a gente dá o próximo passo. E você esqueceu de contar uma coisa, Carolina, que você agora é também empreendedora. E aí eu queria... Eu vi que eu esqueci, mas eu não, é que é tanta coisa, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, né? Eu acho que você falou sobre esse processo, e aí eu vou passar também para a Luísa e para a Betina falarem, sobre esse momento de começar esses novos ciclos e o que te levou a empreender. Eu acho que essa busca de se reinventar, se desafiar, teve acho que uma provocação aí de uma pessoa especial na sua vida para isso, né? Que foi tua filha. A ideia veio de mim, na verdade. Olha, não sabia. A ideia veio de mim. Partiu de mim. Eu acho que, fazendo análise, um paralelo à tua história da yoga, a gente muda, né? O errado é nós pretendermos que a gente não mude, que a gente não se torne outros e outras, né? A gente entra com uma intenção e a gente sai com outra. E isso é a vida, né? A gente só tem que cuidar, eu acho, para sempre preservar a nossa dignidade, a nossa integridade, para que a gente preserve a independência e a individualidade do outro, porque se eu não puder ajudar, definitivamente eu sou muito comprometida em não atrapalhar, sabe? Acho que isso faz uma diferença. E quando eu saí outra pessoa. Eu saí diferente e logo veio a pandemia, que eu não sei como foi para vocês, para mim foi muito difícil. Eu tenho uma mãe que hoje está com 85 anos e ela sofreu muito durante a pandemia. Eu vi a minha mãe pela primeira vez muito combalida, minha mãe entrou em depressão. E nós somos uma família só de mulheres, somos eu, né, minha irmã, minha mãe e minhas 2 filhas. Os homens na família já faleceram. Eles nem foram embora, eles faleceram. Assim, não dá nem para pegar o telefone e falar: oi, terça-feira à noite, dará dia de contar como foi a semana. Não tem. Não é possível. Então, eu tenho uma coisa de... Aonde eu estou, o meu lar é um santuário. As pessoas que conhecem a minha intimidade, que frequentam a minha casa, sabem que eu recebo com o maior amor, que eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar para você. Eu gosto de acalentar os meus amigos, eu sou muito leal às pessoas, eu sou uma pessoa muito carinhosa. E aí eu falei, gente, trancada dentro de casa, falei, por que eu não faço alguma coisa para ajudar o lar das pessoas a ser um pouquinho mais aconchegante? E do que eu gosto? Eu gosto de coisas simples, né? Eu gosto de coisas que são fáceis. Eu gosto de receita que funciona. Eu gosto de uma louça que você vai poder usar numa mesa mais chique ou numa mesa mais esportiva. Eu gosto desse range, sabe? Eu ter 56 e ser sócia de uma menina que tem 29. Né, e estar trabalhando com essas pessoas, com essa pluralidade, com essa diversidade. E a Valentina, uma querida, minha filha, topou na hora. E somos sócias da Simples, by Carolina Ferraz, que é uma marca de home lifestyle. Nós só temos 2 anos. Tive essa semana um encontro lá com o nosso coach, que faz o nosso business plan, e a gente está indo muito bem. A gente já está 1 ano e meio adiantado no nosso cronograma, olha só. Que interessante. E eu sempre arrancando os cabelos, tá, gente? Admiro profundamente vocês, empreendedoras, porque é um universo muito difícil. Só sabe quem está nele, realmente. É um leão por dia, que eu imagino que vocês tenham que enfrentar, e eu estou enfrentando também. Mas eu estou super animada, porque eu cuido da parte criativa, minha filha cuida da parte executiva, olha só. E ainda brinco com ela que CEO continua enquanto obedece. E ela fica, mãe, como assim? Mas assim, os méritos são todos dela. Ela é uma querida, além de muito competente, e faz tudo comigo. E eu não sei o que seria de mim sem a parceria dela. E é um prazer estar começando um business, porque eu me sinto uma garota na vida. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Espero que vocês todas, independente da idade, também estejam, sabe, com esse sentimento. Porque se a gente participa de um congresso, a gente vai a uma palestra, debater um tema com outras pessoas, é porque a gente está precisando se inspirar, ou porque a gente simplesmente já está tão inspirado que a gente vai lá para saber se a gente está remando na direção certa. Então, que todos carreguem dentro de si essa segurança, sabe? Essa luz de dizer, olha,
eu estou bem, é legal fazer o que eu estou fazendo, é legal ter paixão pelas coisas, não importa qual a sua idade. Eu acho que a gente tem que se inspirar em pessoas que transformam as suas vidas. Eu já mudei tantas vezes, eu faço tanta coisa, graças a Deus eu tenho recursos para isso. Eu sei que essa não é a realidade de todos. Eu não estou falando só de recursos financeiros. Recursos criativos, recursos de rede de apoio, recursos de amigos. Eu não sei o que seria de mim se as pessoas não me... Carolina, me corrigissem também. Essa ideia que você tem não é legal. E isso é importante. Não parar. Eu acho que o que nos impede de progredir é o nosso medo de fracassar, sem dúvida, e ele existe, mas a gente vai fracassar ou em uma coisa ou em outra. Então, sugiro que a gente esqueça o medo. Fracasso faz parte de quem a gente é. De tudo. Né? De tudo. E acho que a gente aprende mais nos erros do que nos acertos. Mas é importante carregar essa certeza de vai com tudo, gente. Me sinto começando a minha vida de novo. E eu sinto mesmo que é isso que eu estou fazendo. Inclusive, reaprendi a me posicionar, me colocar, e me sinto orgulhosa de mim mesma por estar aqui humildemente dizendo, estou começando um business, minha filha que é minha sócia, estou me vendo como uma empreendedora, com enorme respeito por todas as pessoas que já são, e com muito desejo de fazer história, de crescer, de ter a minha vida também como empreendedora. Gente, 2 coisas. Vocês aprenderam isso? Anotaram? Uau! E outra coisa, a gente vai mandar simples depois para elas conhecerem, tá bom? Ficou faltando. Olha, a gente aqui combinou. A pessoa do marketing já. Olha, eu vou dar um cupom de desconto para todo mundo que estiver aqui hoje, mas só pode ser a partir de amanhã, porque hoje eu estou aqui. E lá ainda funciona na primeira pessoa, mas a gente fala isso, tá bom? Linda, eu entrei no site para ver. Carol, uma coisa... Carols. Mas uma coisa que é muito legal, ouvindo principalmente vocês duas, é que eu fico lembrando, assim, quando eu fiz a minha primeira grande mudança, eu estava no Bank of America e, assim, para quem trabalha no mercado financeiro, imagina, com 23 anos, num banco gringo, e me achando na época, né, e super, nossa, cheguei lá com 23 anos, mas quando eu descobri pela primeira vez que eu não estava feliz, foi um sentimento de culpa e ao mesmo tempo uma coisa assim que eu escuto vocês falando, né? Vocês se reinventando pra caramba e se reinventando ainda mais no futuro. E naquela época eu falava, nossa, mas eu já fiz faculdade de economia, eu já estou no banco que eu queria, não dá tempo de mudar agora. Eu já tracei esse cenário na minha vida e tinha muito medo dessa mudança, né? Então, eu acho que escutar vocês e a gente também se permitir e aprender a não ter culpa pelas coisas. E, nesse momento, eu falava assim, nossa, eu cheguei onde eu queria, eu, né, tenho o que eu queria e não estou feliz. E aquilo me fazia muito mal. E, de fato, fez tão mal que, a gente estava falando sobre isso, mas com 24 anos eu tive um burnout. E, na época, não falava-se burnout, mas também, ainda bem que uma grande amiga minha, que é madrinha do meu casamento, uma das melhores amigas, trabalhava comigo. E ela começou a perceber a minha mudança de comportamento, que eu sempre fui super animada e estava triste, me arrastando, não queria levantar da mesa, não queria fazer nada. Aí ela, o poder também, acho que, né, de você ter uma rede de apoio, e às vezes a rede de apoio não necessariamente é profissional, que é legal ter profissional também, mas às vezes é uma amiga, alguém que ela me pegou e falou assim, vou te levar na minha psicóloga. Me levou. Aí, depois de um tempo, eu criei coragem para procurar emprego. Uns amigos que mandaram o meu currículo para a Stone, empresa de meios de pagamentos, e eu nem estava preparada ainda. Essa amiga me levou na primeira entrevista, e eu falando, não, eu não quero, nem pensei ainda, não sei, acho que eu vou continuar aqui mesmo. Ela, não, eu vou te levar na entrevista. Então, só para dizer que, às vezes, a gente está falando aqui de se reinventar, e, às vezes, quem está de fora fala, nossa, mas eu não tenho essa coragem toda, né? E essa cabeça... Não sei por onde começar. Não sei por onde começar. Só sei fazer isso na minha vida. Mas, muitas vezes, não é só por nós, né? Tem toda uma ajuda mesmo de fora para fazer com que a gente mexa da cadeira, né? E mude. E uma carreira, gente, não é onde você está trabalhando naquele momento. Uma carreira é você. Você é a sua carreira. Independente de onde você vai trabalhar. É importante que a gente deixe as portas abertas, mas a sua carreira é você. E eu quero trabalhar ainda há muitos anos.
Eu não sou uma pessoa que... Eu acho que... Eu sempre falo, eu já programei minha aposentadoria. Acho que eu vou viver uma vida bucólica, idílica no campo, vou ter minha horta, vou receber meus amigos. Vocês acham que eu aguento? Mas, na minha fantasia, está funcionando. Eu estou trabalhando com esse projeto na cabeça, entende? Mas eu sei que a minha carreira sou eu. Eu sou a Carolina Ferraz, onde quer que eu vá, e essa é a minha trajetória. Quem quiser conversar comigo e saber quem eu sou, vai ter que saber de todo o meu processo. E ele só está no meio, porque nós vamos viver ainda muitos anos. Então, a sua carreira é você, nunca onde você está. Exatamente. Pegando o gancho da Carolina, acho que essa questão da transformação, né, foi exatamente isso que eu pensei quando eu falei, bom, está na hora de encerrar aí a segunda temporada, que foi uma temporada maravilhosa, emocionante, cheia de vitórias, cheia de coisas boas, né, na minha vida, mas está na hora de construir uma outra história. E aí, a gente falando um pouco, né, sobre errar, não ter medo de errar, eu comecei a pensar, falei assim, bom, como que eu quero escrever essa temporada, né? Como que eu quero escrever essa história? Eu quero que ela seja mais leve, eu quero que ela seja mais flexível, eu quero ter tempo para minha família, eu quero ter tempo para os meus amigos, eu quero ter tempo para mim, mas eu também quero ter um desafio intelectual, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar trabalhando, porque eu sou motivada por mudanças, assim, eu adoro mudanças, eu adoro transformações, eu adoro desafios. E foi aí que eu, até durante a pandemia mesmo, comecei a pensar já nessa outra temporada. Comecei a fazer curso de conselheira, eu já estava no conselho de uma grande instituição, e quando eu era executiva do CIT, eu também era conselheira já. E quando eu saí do CIT, as pessoas que me conheciam do mercado me chamaram para conversar e perguntar o que eu queria fazer. E eu falei, olha, eu quero ser conselheira, eu quero trabalhar em comitê, porque eu não quero ficar mais 30 anos numa empresa como executiva. Eu quero ter uma vida mais flexível, mas eu quero trabalhar, eu quero ter o desafio intelectual. E aí, às vezes, quando eu falava isso, eu pensava assim, nossa, será que a pessoa vai achar que eu sou arrogante de estar falando isso? Mas é o que eu quero, eu estou sendo original, que eu estou sendo, né, autêntica. Não me levem a mal, mas é o que eu quero. E eu acho que, e aí eu aprendi que assim, tudo bem você ser o que você quer, né? Você não tem que ser o que os outros acham, você tem que ser o que você quer. E foi muito legal porque assim as pessoas começaram a me procurar, me convidar para as coisas que eu nem imaginava. Então eu percebi que assim as mudinhas que eu tinha plantado lá atrás, né, tinham virado árvores frutíferas enormes e eu estava colhendo frutos maravilhosos que eu nem imaginava que esses frutos existiam, né? Então, assim, quando você fala que você, né, que você está muito feliz, tem uma vida toda pela frente, eu falo assim, nossa, essas árvores estão enormes, estão dando sombra, estão dando frutos, e eu estou colhendo esses frutos, né? Que legal! Então, assim, muito feliz. Então, o grande aprendizado é não ter medo. E é lógico que eu errei várias vezes, mas eu aprendi muito com os erros. E eu consertava rapidamente. Então, assim, toda vez que eu via que tinha uma coisinha, eu falei assim, isso aqui eu podia ter feito melhor. Quando eu ia fazer de novo, eu já fazia melhor. E continua assim. E posso pegar um gancho sobre medo? Enquanto vocês estavam falando, eu acho que existe um medo também de quem a gente vai ser, né? Você falou muito sobre nós somos a nossa carreira e não aquela instituição. Mas, muitas vezes, a gente tem medo de quem a gente vai ser sem ter a instituição ou sem ter aquele títulozinho, né? Eu sou a Carol que faço isso, isso e isso. E você fazer essa mudança dá um medo. E, muitas vezes, existe mesmo. Talvez você vai deixar de ser convidada para algumas coisas, né? Acontece, é um fato. E, hoje, inclusive, a gente trocou rapidinho uma conversa que eu falei sobre essa construção dos valores, porque o palco ele pode ser o agora, ele pode estar aqui, amanhã ele pode não estar, mas que a gente tem que construir aí essa carreira baseada em valores. Vocês sentiram esse medo? Eu sinto, mas é que eu acho que as pessoas confundem com não ter medo com simplesmente ser fácil. Não é fácil, gente, é difícil pra caramba. É super difícil. E a gente tem que estar afim, não dá para fazer omelete sem quebrar o ovo.
Eu acho que quem não está a fim de quebrar ovo não pode entrar na cozinha para fazer omelete. Tem que fazer outra coisa. Não é fácil, é extremamente difícil, exige muito de cada um de nós, mas vale a pena e é possível. É que cada um precisa se escutar para encontrar o seu equilíbrio. Aí passa a ser particular. Mas eu senti que, até justamente, a partir do momento que você não faz parte de alguma instituição, eu acho que você realmente se vê e se avalia você por você mesma. Quem eu sou? De que maneira eu vejo o mundo? O que eu penso sobre as coisas? Sem o aval de ninguém, a não ser o meu passado e a minha experiência de vida, né? Porque isso é o seu grande avalista nos dias de hoje, eu acho. Mas não é fácil, é difícil. Eu acho que também a gente se apega tanto só no lado profissional, né, na instituição que a gente está, no propósito dentro da instituição que a gente está, no nosso nome dentro da instituição, e a gente esquece que a vida é todo o resto, né? Que essa parte é só uma parte. Então, muitas vezes, eu acredito muito nisso, muitas vezes, a gente está falando muito aqui de mudança profissional, mas não necessariamente você precisa fazer uma mudança profissional. Você pode fazer uma mudança em todas as outras áreas da sua vida. E, inclusive, ter essa coragem de fazer mudança é um exercício, né? Eu gosto muito de falar que é um exercício de pequenas coragens diárias. Você acordar um dia e fazer um caminho diferente do que você fazia já é um exercício de coragem. Você se inscrever numa aula diferente já é um exercício de coragem. Então, quando você menos espera, esses pequenos exercícios de coragem vão te ensinar a ter uma coragem maior, que talvez, sim, seja usada na sua vida profissional. Mas não necessariamente. O que importa é você pensar no todo, né? E não separar em caixinhas e se colocar só na caixinha profissional. Sim, e o medo também, eu acho que ele não pode ser maior, né? Porque a gente tem medo em diversas fases da nossa vida. Assim, eu tive medo quando eu estava grávida, né, que minha filha ia nascer. Eu tinha medo quando eu tinha um chefe novo e eu tinha que conhecer esse chefe, né, e ver se a gente ia se dar bem. Então, assim, o medo ele faz parte, mas o medo ele existe para te proteger, né, para você não pular de um abismo, mas ele também pode te limitar, você não abrir uma porta nova e ver o que tem do outro lado da porta. Então, o segredo é você, assim, balancear o medo, né, com a coragem. E aí, eu acho que, refletindo sobre o medo, você cria a coragem de fazer as coisas novas, porque depois que passou, você fala assim, tá vendo, aquele medo me fez crescer, me fez ganhar musculatura, né? Mas e agora? Agora está aí, eu consegui, né? Então, o medo faz parte, a gente não tem como gerenciar isso. Mas é como a Bettina falou, são pequenos atos de coragem todo dia, de pensar positivo, de ver o que você quer, definir o que você quer e ir atrás daquilo que vão fazer você chegar lá. Não é rock science, né? Sim. E a gente está chegando ao fim do painel, passou muito rápido. Mas vão ter mais muitos, eu prometo, maravilhosos. Vamos atrasar tudo. Vamos. Acabar com a programação. Vocês vão perder o happy hour, né? Vocês têm que escolher aqui, que está maravilhoso, inclusive. Estou brincando, mas você falou sobre exercitar, e eu ia trazer aqui, até para a gente finalizar, uma coisa que eu venho falando, escrevendo bastante também, que é o quanto a gente exercita as nossas relações. Né? Que a gente precisa cuidar delas quase como a gente cuida dos nossos músculos, que a gente vai na ginástica, a gente começa a pensar nisso, conforme, né, cada vez mais, né, eu preciso cuidar da minha saúde, fazer ginástica, cuidar dos meus músculos, mas a gente não cuida das nossas relações. E eu tenho certeza que a história de vocês, ela é uma história que ela foi muito preenchida e possível por muitas relações, conexões verdadeiras, pessoas que cruzaram o caminho de vocês, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu, Carol, sempre gosto de reforçar isso. A minha história é repleta de pessoas incríveis. Eu acho que eu jamais estaria aqui hoje se não fossem tantas pessoas, não só mulheres incríveis, que me abriram tantos novos e melhores caminhos. Não, Carol, vem aqui, Fim for China, eu vou levar aqui, vou apresentar, vamos fazer isso. E isso foi tornando possível. Eu fui aproveitando, eu fui cuidando, eu fui cultivando dessas relações. E aí eu queria que vocês deixassem aqui como uma mensagem final
como que vocês cuidam dessas relações, que isso acho que é muito importante. A Bettina até citou o exemplo, que foi uma amiga, né, que teve esse olhar para ela e levou ela para um lugar de se olhar, de olhar para dentro. E como que vocês cuidam dessas relações e se tem alguém assim que foi muito importante na história de vocês e foi uma pessoa que fez muita diferença aí, pessoal, profissional. Já olharam para mim aqui para eu começar. É que eu falei você, né? Essa parte de relações, eu acho que foram vários momentos na minha vida, e acho que quem trabalha no mercado financeiro ou universos de muita pressão e que muitas vezes te fazem dar atenção só para aquilo, talvez entendam o que eu vou falar. Mas, durante muitos anos na minha vida, eu achei que eu tinha que focar totalmente no trabalho. Sempre trabalhei com análise de ações, então era um trabalho complexo, porque começava muito cedo, não tinha hora para acabar, e final de semana, então sempre foi muito assim. E, por muitos anos, a minha avó me ligava, minha família me ligava, e eu falava, não posso atender, eu estou trabalhando. E aí a Carol falou da pandemia, como isso mudou, e foi uma mudança muito grande também na minha cabeça, porque eu percebi como a vida é frágil, da pior maneira possível, né? A gente passando por aquele momento. E foi quando eu falei, eu não vou deixar para depois quem eu quero ser. E eu comecei a entender o que é inegociável para mim, que eu acho que esse é o primeiro exercício que a gente tem que fazer. O que é inegociável para você e assumir que isso é inegociável para você. Então, eu comecei a pensar, a refletir, e uma das coisas que eram inegociáveis para mim era justamente essas relações, começando com a minha família. Então, eu mudei completamente meu jeito de pensar, que me ajudou muito no trabalho, para crescer, mais ainda no trabalho, para ser uma boa líder, para atingir os meus objetivos, porque eu simplesmente parei para pensar e entendi que não era porque eu não estava atendendo, ou porque eu iria atender um telefone enquanto estava trabalhando, que aquilo ia me atrapalhar. E uma coisa que me marcou muito, depois dessa reflexão, teve uma vez que eu estava no meio de uma reunião, aquela época também de pandemia, reunião uma atrás da outra online, e a minha avó me ligou, e aí já puxando o gancho de uma pessoa que sempre me inspirou muito, a minha avó me ligou porque queria que eu ensinasse ela a mexer na máquina de costura nova. E aí eu, tipo, vó, agora? Assim, no meio da reunião, só que eu falei para o meu time, gente, agora eu vou ter que sair rapidinho, mas eu já volto. Aí fiz um FaceTime com a minha avó, ensinei, e foi um pequeno exemplo da mudança da minha cabeça, porque a gente, às vezes, esquece de colocar o peso certo nas coisas certas. Adivinha, nada mudou, meu trabalho continuou o mesmo, eu saí naquele pequeno momento, e aquilo mudou muito para mim, porque eu perdi minha avó ano passado, e depois que eu tive essa mudança na minha cabeça, eu comecei a valorizar muito mais esses momentos, e são momentos que hoje aquecem o meu coração. Aquela reunião que eu tive que sair rapidinho e voltar, não mudou nada. Então, acho que quando a gente entende o que é negociável e aprende a colocar o peso certo nas coisas certas, a gente tem muito mais sucesso e, com certeza, muito mais felicidade e satisfação com a gente mesmo. Muito lindo. Muito linda essa história. E eu acho que é isso mesmo, o mercado financeiro, ele te consome, né? E eu falo que eu não escolhi o mercado financeiro, foi ele que me escolheu, porque eu fui parar lá, tipo, de paraquedas. E acabei ficando 30 anos e ainda trabalho com bancos, tudo adoro, né? Então, assim, é um ativo que eu construí e que eu uso isso, né, para ajudar as empresas, tal, mas é importante você ter essa leveza, né? Saber que assim, você não vai mudar quem você é se você tiver que parar para fazer uma coisa pessoal, uma coisa que é importante para sua família. Hoje eu almoço todo dia com as minhas filhas, então assim eu passei quase 30 anos sem almoçar em casa, né? Na pandemia que eu voltei a almoçar em casa, mas não almoçava com elas. Então assim, você começa a dar valor a coisas pequenas da vida. Os inegociáveis, né? Os inegociáveis, assim, são coisas pequenas que te trazem tanta alegria, tanta luz no dia, né? Que faz com que as outras coisas que você vai fazer, assim, você faça até melhor, né? Porque você teve aqueles momentos de gratidão mesmo pela vida.
Mas voltando um pouco do networking, né? Eu acho assim que o networking para mim foi muito importante. E não foi uma coisa assim estruturada, estrategicamente, que eu peguei. Foi uma coisa que foi vindo naturalmente, mas que, num determinado momento, sim, eu percebi que tinha sua importância, então, que eu precisava nutrir, que eu precisava alimentar. E eu acho que o networking é muito assim, dar e receber, né? Você também tem que ajudar as pessoas, e, quando você ajuda alguém a conseguir alguma coisa que ela precisa, ou seja com conselho, seja com uma indicação, você, de uma certa forma, você está recebendo também, né, aquela vibração, aquela... Eu sinto muito isso. Então, Sim. eu fico mais feliz em dar do que em receber. E eu gosto sempre de falar que o dar e receber, às vezes, não é para a mesma pessoa. Às vezes, você está recebendo de uma pessoa e você está dando para outra que vem te procurar. E esse ciclo, ele vai... Esse ciclo, ele é virtuoso. Ele é virtuoso, exatamente. Então, e isso me ajudou muito quando eu quis ir para a 3ª temporada, porque foi o meu networking que me proporcionou todas as oportunidades que eu tive e que eu estou tendo, né? Então, só assim, quero alimentar esse círculo virtuoso e quero, tipo assim, com uma mão escalar e com a outra trazer outras pessoas, né? Muito lindo mesmo. Bom, gente, eu não sei o que dizer para encerrar, porque acho que eu acho muito importante, vou pegar os dois centrais, os assuntos centrais, longevidade e reinvenção. Eu acho que, falando de longevidade aos 56, ter me reinventado nos últimos 5 anos da minha vida, realmente, dando uma guinada de 180 graus, iniciado um business, me colocado numa posição diferente, já tinha atuado como apresentadora, mas há anos atrás, exigiu muito de mim. Exigiu, mas cheguei com tudo, eu cheguei para fazer a coisa funcionar e aprender, porque eu não tenho essa musculatura, eu estou desenvolvendo, estou trabalhando e com muita vontade de fazer, mas já com a maturidade de quem sabe o que de fato é importante. Então, eu hoje em dia acho que as coisas mais importantes da minha vida são a minha família e o meu trabalho, mas nessa ordem. A minha família e depois o meu trabalho. E eu sou muito curiosa, eu quero estar com as pessoas, eu quero entender de assuntos que eu não sei nada, quero conversar com pessoas que sabem mais do que eu, porque é tão bacana quando você... Acho que isso é uma maneira de se manter jovem, né? Eu conversar com vocês que são do mercado financeiro, e vejo vocês falando, e o mundo e o universo que vocês... Para mim é tudo tão interessante, eu acho que como eu, quando conto para vocês como é o bastidor de uma gravação, talvez seja, essa troca eterna que é muito maravilhosa e que acho que sempre é inspiradora. Então, troquem, né? E sigam. Idade é só um número, gente. O resto está aqui, ó, na cabeça da gente. E eu vou complementar com algo que a gente falou ali no backstage. E sejam curiosas sobre histórias, sobre outros, sobre possibilidades. A gente acabou. Mas quem já está pensando na próxima temporada aqui? Todo mundo, hein? A gente tem que ir, tem mais um monte de painel. A gente vai hoje até às 10 horas da noite. Muito obrigada. A Leda já está aqui, ó. A gente vai e vai ser maravilhoso. Para quem quiser continuar nesse aqui, para quem não, a gente vai ter um painel sobre inovação. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até logo. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau.